primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Sejam bem-vindos ao nosso Web Update. Esse Web Update que hoje vem com uma cara nova, né? Um novo formato aí para essa nova fase. E nesse novo formato a gente passa a ter apenas um Web Update por mês, para contemplar cada um num departamento diferente, né? A gente passa a ter apenas um moderador e um host, que no caso será sempre ou eu ou a doutora Camila Ventura, uma vez que somos nós os coordenadores do Web Update. Além disso, a vinheta que a gente vai passar aqui é apenas do nosso patrocinador Diamante, que esse ano é a Alcon. E hoje, Carolzinha aí representando os moderadores, uma pessoa maravilhosa que há pouco tempo passou a dominar o departamento de córnea aqui da Fundação. E, primeiramente, gostaria de começar passando a nossa vinheta da Alcon para depois passar a palavra aí para a Carol. Será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Vocês podem cantar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Nada do que foi será, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no indo e vindo infinito. Cíntia, pega aqui pra mim. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Fiquei muito feliz da Alcon estar sendo patrocinador Diamante esse ano. É uma empresa que sempre esteve aqui em parceria com a Fundação. Carol, precisa tantas palavras mais para te apresentar. Você agora como nova coordenadora do Departamento de Córnea, uma pessoa querida por todo mundo. E passo a palavra para você, doutor José, seja bem-vindo. E estou aqui, pessoal, qualquer coisa que precisar. Tá certo, Carolzinha? Certo, Michel. Obrigada aí pelas palavras. Bom, primeiramente, gente, boa noite. A nossa conversa hoje do web vai ser sobre diagnóstico e tratamento do olho seco, tá? E a gente sabe que esse é um assunto assim que sempre desperta muitas dúvidas, né? Tem sempre muita novidade,
assim, é um difícil o manejo, são aqueles pacientes que estão sempre voltando para a gente, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, assim, e ouvir a voz da experiência ajuda muito na nossa prática clínica, né? Então, ninguém melhor do que o Dr. José Álvaro para conversar aqui com a gente hoje. Eu vou fazer uma colinha aqui do currículo dele, que é imenso, né? Ele que é diretor do Centro Avançado de Superfície Ocular da Escola Paulista Unifesp, Board of Directors da TFOS, Tear Film Ocular Surface, Board of Directors da Cornea Society e da Pancórnea, além de ser professor adjunto e livre docente da Escola Paulista Unifesp e mestrado e doutorado também pela Escola Paulista Unifesp. Ou seja, aproveitem essa oportunidade, gente. A gente vai deixar o bate-papo aberto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá. No fim da apresentação, a gente tira essas dúvidas, tá? Doutor José Álvaro, assim, muito obrigado por aceitar nosso convite. O microfone é seu agora. Obrigado, Carol. Obrigado, Michel, Bernardo. É muita alegria que eu estou aqui com vocês, né, com os amigos aí de Pernambuco e, enfim, para mim é um grande prazer poder estar com vocês para falar de um assunto que a gente trabalha há alguns anos, que é olho seco. Eu vou compartilhar minha tela e o objetivo nosso hoje é falar e apresentar algumas novidades, tanto no diagnóstico quanto no tratamento do olho seco. Algumas vocês já sabem, já conhecem, e outras talvez sejam novidades que estão chegando ainda no nosso mercado, né? Mas é uma aula que pretende, então, explorar esses dois itens importantes em relação ao olho seco. E a gente sabe, né, que o olho seco é extremamente comum, né? Afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, causando uma série de consequências médicas, sociais e econômicas. Nós sabemos, devido a alguns estudos epidemiológicos de prevalência mais recentes, que a prevalência de olho seco gira em torno de entre 14% a 30%, né? Com uma variação grande, mais comum em países asiáticos, menos comuns em outros países, mas com um clima um pouco mais úmido. Mas aqui no Brasil nós temos estatísticas mostrando em torno de 14% até 22%, de acordo com um estudo nosso realizado na Unifesp, que deve estar sendo publicado agora nos arquivos brasileiros. A gente sabe também que olho seco aumenta com a idade e é mais frequente nas mulheres, né? E é claro que, na realidade nossa atual de pandemia, onde você trabalha muito em casa, na frente do computador, a questão própria das máscaras, que podem ter uma relação na piora do olho seco, acabam por determinar, talvez, um aumento dessa prevalência que vai ser melhor avaliada no futuro próximo. O fato é que olho seco é muito comum e é por isso que tem chamado a atenção de oftalmologistas, de pesquisadores, de cientistas e também, logicamente, da indústria farmacêutica, né? Já que o paciente com olho seco muitas vezes precisa utilizar colírios, né? Muitas vezes ao dia, e isso é lógico, desperta um grande interesse da indústria. É por isso que foram realizados consensos globais organizados por associações como a TIFOS, né? E talvez o consenso mais conhecido, mais importante, é o Dry Eye Workshop, que na segunda versão foi publicado recentemente, mostrando alguns conceitos e algumas mudanças no entendimento do olho seco, que são muito importantes para a gente entender tanto o diagnóstico quanto as novas formas de tratamento. Então, se vocês pegarem a nova definição de olho seco, vocês veem que é uma definição extremamente complexa, mas é importante que seja complexa porque ajuda a diferenciar o olho seco de, por exemplo, alergia ocular, de conjuntivite. Então, essa que foi a intenção dos especialistas que fizeram parte desse subcomitê de definição. Então, vocês veem que o olho seco é definido como uma doença da superfície ocular, uma doença multifatorial,
caracterizada pela perda da homeostase do filme lacrimal e acompanhada de sintomas onde você tem estabilidade da lágrima, hiperosmolaridade, inflamação e alterações neurosensoriais fazendo parte dessa etiologia, né? Quer dizer, uma definição complexa. Se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, algumas palavras chamam a atenção, né? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão da estabilidade do filme lacrimal. A outra é a questão do aumento da osmolaridade e a outra é a relação entre olho seco e inflamação da superfície ocular. Se nós formos tentar entender a fisiopatologia do olho seco e principalmente a questão da inflamação, nós vamos ver que o gatilho inicial parece que se inicia com o aumento da osmolaridade da lágrima. Isso acontece quando você tem ou a evaporação excessiva dessa lágrima, então a lágrima fica com um aumento da osmolaridade, ou então mesmo pela deficiência aquosa, ou então pelos dois componentes juntos, né? O fato é que esse aumento da osmolaridade vai trazer uma série de consequências. Por exemplo, a perda das microvilosidades das células superficiais da superfície ocular. Essas microvilosidades são muito importantes para a aderência da camada de mucina do filme lacrimal. Então, isso já é um fator que vai piorar a estabilidade da lágrima. Segunda coisa importante é que o aumento da osmolaridade é um fator muito importante para estimular um processo inflamatório mediado pelas quinases, né? Isso tem sido demonstrado tanto do ponto de vista experimental quanto até do ponto de vista clínico. Se a gente for resumir, tentar entender o que acontece com o processo inflamatório, por que isso daí acaba refletindo na nossa clínica, naqueles pacientes que têm olho seco, com irritação ocular, com sintoma, com aquele olho vermelho que você só com lubrificante não consegue resolver. Se a gente for tentar entender isso, a gente vai começar aqui, primeiramente, pelo aumento da osmolaridade. O aumento da osmolaridade e esta estabilidade aqui da superfície ocular vão provocar a exposição de antígenos para células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas acabam migrando para os linfonodos e nos linfonodos acabam ativando células linfócitos T, tanto linfócito TH17 quanto TH1, e esses linfócitos, então, saem dos linfonodos e acabam migrando de volta para a superfície ocular, piorando o processo inflamatório que se iniciou com o aumento da osmolaridade. E aí começa um processo crônico de inflamação que cria um ciclo vicioso, ou seja, o aumento da osmolaridade acaba causando a instabilidade do filme lacrimal, isso provoca a inflamação, a apoptose. Com a apoptose das células da superfície ocular, você tem maior instabilidade do filme lacrimal, isso acaba aumentando a evaporação, aumenta a osmolaridade e cria esse ciclo vicioso complexo que muitas vezes afeta os pacientes com olho seco crônico. Muito bem. E essa foi uma introdução para a gente procurar entender para onde está indo a questão do diagnóstico e também em relação ao tratamento do olho seco, né? No diagnóstico, nós temos uma série de exames, às vezes a gente fica até perdido, como é que eu vou fazer o diagnóstico do olho seco? E, basicamente, se a gente pegar o que é preconizado pelo DILS, você pode fazer um diagnóstico de olho seco de uma maneira muito simples. Primeiramente, fazer uma boa anamnese, né? Fazendo perguntas, por exemplo, se o paciente tem sintomas, o tipo de sintoma, se é usuário de lente de contato, se piora em algumas condições, ou seja, existem questões chaves importantes para você explorar. Depois você vai procurar analisar os fatores de risco, e aí depois você vai aplicar um questionário.
O questionário, ele é muito importante, a gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão dos questionários. Aí você, se você tiver fatores de risco, se o paciente tiver respondido algumas questões e você já suspeita de olho seco, e se ele tiver um questionário positivo para olho seco, você só precisa de mais um teste para fechar um diagnóstico de olho seco. E esse teste pode ser um tempo de ruptura do filme lacrimal, que pode ser com a fluoresceína ou sem a fluoresceína, ou então um teste de osmolaridade, ou então uma coloração com fluoresceína. Então, um desses testes, mais um questionário positivo num paciente com fatores de risco, você já fecha o diagnóstico de olho seco. E aí você vai, no seu exame, definir se é um olho seco mais do tipo evaporativo, que é o mais comum, que está mais ligado, por exemplo, à disfunção de glândula de Meibomius e a outras condições que aumentam a evaporação da lágrima, ou se é um olho seco por deficiência aquosa, ou então se tem os dois componentes. E aí, então, você vai definir como é que você vai atuar nesse paciente. Vamos analisar alguns aspectos em detalhes desse diagnóstico, né? Primeiramente, fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver olho seco? Alguns a gente conhece, são bem clássicos, né? Idade, a gente sabe que a pessoa ficando mais velha, ela produz menos lágrima. Sexo feminino, raça asiática, pacientes com disfunção de glândula de Meibomius, ou então doenças do tecido conectivo, né, ou conjuntivo, como, por exemplo, a síndrome de Sjögren. Então, são fatores que não são modificáveis, fatores consistentes. E a gente tem outros fatores, né? Fatores ligados ao trabalho do paciente, ao meio ambiente que o paciente vive ou trabalha, uso de computador, se o paciente faz uso de medicamentos que diminuem a produção de lágrima, como antidepressivos, antihistamínicos, se usa isotretionina, enfim, e várias condições, então, que a gente sabe que estão ligadas também ao olho seco. Existem outros fatores menos importantes, mas esses são os mais importantes que a gente tem que perguntar na nossa anamnese. Segunda questão são sintomas. Isso também é uma boa dica, né? Os sintomas mais comuns referidos pelo paciente com olho seco, sem dúvida nenhuma, de todos, o primeiro é a sensação de corpo estranho. Sensação de corpo estranho, irritação, queimação, sensação de secura, fotossensibilidade, né? Esses são os sintomas mais comuns. Isso ajuda você, por exemplo, a diferenciar de um paciente que tem alergia ocular, no qual o sintoma mais importante é o prurido, a coceira. Geralmente, os sintomas pioram no decorrer do dia, mas no caso do olho seco evaporativo associado à disfunção das glândulas de Meibomius, às vezes os sintomas são mais evidentes na parte da manhã. O Diels também introduziu uma classificação muito interessante e bem prática para o oftalmologista, para guiar o oftalmologista na sua avaliação inicial do paciente com olho seco, né? Existe uma condição muito importante em você diferenciar o paciente sintomático do paciente assintomático. O paciente com olho seco, ele às vezes tem muito sintoma ou às vezes não tem. E isso é importante porque existem duas categorias aqui interessantes em relação ao paciente com suspeita de olho seco que não tem muitos sintomas. Existem condições neurotróficas, né? Por exemplo, o exemplo clássico é o olho seco ou a ceratopatia neurotrófica desenvolvida após cirurgia do LASIK, a cirurgia refrativa. Com corte das terminações nervosas, você tem, então, o corte da via aferente para estimular a produção de lágrima e também para o piscar. Então, você tem uma condição aqui que o paciente muitas vezes não tem tantos sintomas e tem uma condição ligada ao olho seco. A outra condição importante está do outro lado, quando você tem um paciente muito sintomático, e aí você examina na lâmpada de Fender e não vê muitos sinais. Ou o paciente está num estado pré-clínico,
ou então ele também pode ter uma condição muito importante, muito difícil de tratar, que é a dor neuropática, que é uma condição muito particular que requer uma abordagem bem diferenciada. Então, também é uma condição que você tem que lembrar na sua avaliação do paciente suspeito de olho seco. Em relação aos questionários, existe uma série de questionários, existem questionários mais rápidos, com 4 perguntas, né, bem fáceis, e que tem uma correlação com os sinais de olho seco, mas, sem dúvida nenhuma, o questionário mais utilizado é o OSDI, né? O OSDI que tem aquelas 12 perguntas e você consegue quantificar o grau de olho seco de acordo com a pontuação desse paciente. Então, é um questionário muito utilizado na prática e que realmente tem um papel importante, né? Sempre que um paciente chega no meu consultório, claro que eu recebo muitos pacientes com olho seco, mas eu sempre introduzo ou dou para o paciente preencher um questionário que, para mim, é extremamente importante, não só para você fazer um diagnóstico mais simplificado, mas também para você depois acompanhar o resultado do seu tratamento. E, sem dúvida nenhuma, um dos mais, assim, que a gente tem maior experiência é o SDI, é o que tem mais evidência que tem correlação com os exames, né, diagnósticos de olho seco. Depois você vai para o seu exame de lâmpada de fenda. Isso é muito importante para você entender se trata de um olho seco mais evaporativo ou por deficiência aquosa, e aí no seu exame oftalmológico lembrar de avaliar as glândulas de meibômios, a margem palpebral, fazer a expressão dessas glândulas para ver se tem obstrução das glândulas. Depois, fazer uma avaliação da conjuntiva, às vezes você tem a conjuntiva ocálase, que atrapalha a distribuição da lágrima e também confunde um pouco com o olho seco, e avaliar o menisco lacrimal, né, que muitas vezes está diminuído no olho seco por deficiência aquosa. Depois você vai fazer, logicamente, a coloração, e a coloração com fluoresceína é um exame extremamente importante, porque não só você vai observar o padrão da coloração, como também vai observar o tempo de ruptura do filme lacrimal, né? Você pede para o paciente piscar 2 vezes e vai avaliar, vai contar em segundos quanto tempo demora para esse filme lacrimal quebrar. E se esse tempo for menor do que 10 segundos, esse paciente tem um tempo de ruptura do filme lacrimal anormal. Você também, aproveitando a fluoresceína, você pode observar outros detalhes no seu exame da lâmpada de fenda. E isso é muito interessante porque, embora não tenha se dado muito valor no DILS, os asiáticos dão um valor extremo ao padrão da coloração de fluoresceína. Então, prestem atenção, né? Baseado na experiência japonesa, a Sociedade Asiática de Olho Seco, ela classifica olho seco em 3 tipos, 3 grupos: deficiência aquosa, aumento de evaporação, tudo bem, e eles também identificaram um outro tipo de olho seco ligado mais à dificuldade em umidificação da superfície ocular, que tem muito mais a ver com a questão da deficiência de mucina. E é interessante que você pode ter uma ideia do tipo de olho seco e do que está faltando na lágrima, observando o padrão da coloração de fluoresceína. Então, aqui tem, quando você tem uma deficiência aquosa, normalmente você tem aquela coloração clássica, né? Aquela ceratopatia ponteada, mais inferior, ou então na fenda palpebral, né? Um padrão de quebra em linhas, e você tem essa quebra da coloração de fluoresceína, umas áreas um pouco maiores. Quando você tem um padrão em que você tem uma quebra um pouco mais randômica, mais variada, isso fala a favor da evaporação, do aumento da evaporação. E quando você tem esse padrão aqui de quebra em pontos, ou então em gotas, isso fala a favor mais de uma falta, de uma deficiência de mucina. Então, prestem atenção na coloração de fluoresceína, né? Na semana passada, a gente até numa reunião
nossa da córnea na Escola Paulista, a gente lembrou da importância da coloração da fluorescina, das fotos com fluorescina, para quando a gente vai discutir qualquer caso de superfície ocular, não só olho seco, mas qualquer situação. Então, prestem atenção e aprendam a ler o que está acontecendo com a quebra da camada de fluorescina depois da coloração. É claro que a tecnologia está evoluindo, né? E surgiram os exames de imagem para diagnóstico de olho seco. São exames com aparelhos extremamente desenvolvidos, né? Como, por exemplo, o queratográfico da Oculus, que tem um sistema de iluminação e uma câmera de alta resolução que fotografa ou filma essa iluminação da superfície ocular. Então, você tem a possibilidade de avaliar vários aspectos da superfície ocular, como, por exemplo, uma medida do menisco lacrimal. Você pode também fazer a medida do tempo de ruptura do filme lacrimal sem usar a fluoresceína. Isso é muito interessante, porque você tem uma análise muito clara de onde está quebrando o filme lacrimal, o ponto que está quebrando, a média. Isso realmente é um detalhamento muito interessante para a gente observar. Também tem uma escala de graduação de hiperemia, né, que te ajuda até a acompanhar o paciente com olho seco. Tem uma câmera que consegue fotografar a coloração por fluoresceína. E tem um exame muito interessante, que é a meibomiografia, né, o exame que consegue, com uma câmera de uma iluminação de infravermelho, a câmera consegue fotografar as glândulas de meibômios, que muitas vezes estão alteradas em várias situações, principalmente nas disfunções das glândulas de meibômios. E você consegue até graduar a atrofia dessas glândulas de meibômios. No final, o aparelho também te permite agrupar todas essas informações num gráfico, num relatório, que você pode entregar para o paciente. Existem outros equipamentos parecidos, o Hydra é um outro que faz mais ou menos o que o Keratograph faz. Existe uma avaliação bem detalhada da questão da camada lipídica do filme lacrimal. O aparelho faz uma avaliação das glândulas de meibômios, também avalia o piscar e faz a interferometria da camada lipídica, né? Isso é um diferencial do Hydra em relação ao Keratograph. É um equipamento também bem interessante, que permite também você fazer uma análise, vamos dizer assim, integrada de todos esses dados num relatório que, inclusive, pode ser disponibilizado para o paciente, no celular do paciente, para ele fazer e capturar o resultado dos seus exames a cada visita que faz no médico. Outros exames importantes, o teste de osmolaridade. Hoje nós temos no Brasil o TIELAB aprovado para a gente medir a osmolaridade da lágrima. A gente viu que o aumento da osmolaridade é um marcador importante de olho seco, e esse aparelho consegue coletar microlitros de lágrima e avaliar e dar a medida da osmolaridade de uma maneira muito rápida. Existem outros sistemas aqui no Brasil. O iPen é uma canetinha que você, com um chip, consegue então fazer uma medida da osmolaridade. Não tem tanta evidência quanto as medidas do TIELAB, mas é um aparelho muito prático para você fazer essa medida, né? E quando você tem uma osmolaridade acima de 300 miliosmóis, ou então quando você tem uma diferença muito grande entre os dois olhos, isso indica a estabilidade do filme lacrimal, isso indica olho seco. Nós temos também agora, chegando no mercado brasileiro, um dispositivo que você consegue, coletando aqui o filme lacrimal na superfície da conjuntiva tarsal, você coloca nesse teste imunoenzimático e você vai ter, então, a positividade para metaloproteinase 9, que é um marcador inflamatório bem interessante de olho seco. Então, uma medida que vai mostrar que esse paciente seu com olho seco tem ou está naquele ciclo vicioso inflamatório
e precisa ter um tratamento muito focado na resolução do quadro inflamatório. Então, nós temos também esse teste Inflamadry, agora disponível aqui no Brasil, e que ganhou uma certa, vamos dizer assim, destaque nos Estados Unidos. Tanto é assim que nós, quando eu fiz parte do comitê de córnea clínica da ASCARS, nós acabamos definindo um algoritmo pré-operatório, né, para cirurgias refrativas ou de catarata, em que você pode fazer um screening do seu paciente de uma maneira muito rápida, utilizando um questionário e também um exame, que pode ser um exame como teste de osmolaridade ou da metaloproteinase. Então, um questionário e um desses dois exames, de acordo com o painel da ASCARS, painel de córnea da ASCARS, pode, então, dizer que esse paciente tem olho seco, trate ele antes de indicar ou antes de fazer a cirurgia de catarata ou a cirurgia refrativa. E a gente sabe que isso daí pode realmente ser muito importante para você melhorar o resultado visual da sua cirurgia. Nós temos também sendo lançado nos Estados Unidos o novo TearLab, TearLab Discovery, que é um aparelho muito interessante que, numa medida só de lágrima, vai permitir a gente medir a osmolaridade e também medir e quantificar a metaloproteinase na lágrima. Então, com uma medida só, você vai conseguir ter essas duas avaliações muito interessantes para o paciente com olho seco. Então, de diagnóstico, a gente comentou várias coisas importantes e os novos tipos, novas formas de diagnóstico de olho seco. É possível que no próximo consenso a gente tenha, então, uma modificação da forma da gente avaliar e diagnosticar olho seco com esses novos equipamentos, com a introdução dessa nova tecnologia. E tratamento do olho seco, né? Bom, olho seco, ele tem, logicamente, um espectro muito grande, né? Você tem desde os quadros mais leves até os quadros moderados e até os quadros extremamente graves, extremos, onde muitas vezes você tem a queratinização da superfície ocular. E é claro que, de acordo com o tipo de olho seco e o grau de severidade do olho seco, você vai adicionando outros tipos de tratamento para os pacientes com olho seco. Antes da gente detalhar essas 4 etapas que o Gilles definiu, vamos apresentar para você as estratégias no tratamento do olho seco. Primeiramente, falando do tratamento clínico. Então, o tratamento clínico pode ser dividido para o tratamento da insuficiência de lágrima, tratamento anti-inflamatório, tratamento da disfunção de glândula de Meibômios e outros. Vamos começar, então, pelo mais comum, que é o tratamento da questão da insuficiência da lágrima, né? A gente tentar repor lágrima no paciente com olho seco. Isso você faz com a utilização de colírios, géis, pomadas. Existem uma série de agentes, né? Os derivados da celulose, como a carboximetilcelulose, é um dos mais comumente utilizados. Nós temos os carbômeros, álcool polivinílico, nós temos alguns que têm na formulação componentes lipídicos, e nós temos também os que têm ácido hialurônico. E ácido hialurônico é extremamente interessante e tem se popularizado muito no tratamento do olho seco. O ácido hialurônico está presente em vários órgãos e tecidos. Nós sabemos que tem um altíssimo tempo de retenção, tem uma excelente dispersão e adesão na superfície ocular, né? Então, realmente, tem resultados muito bons no tratamento do olho seco, mas, além disso, né, nós sabemos que o ácido hialurônico ele se liga a receptores das células do epitélio da córnea e ajudam esse epitélio a migrar mais rápido. Ou seja, tem um efeito também positivo na cicatrização epitelial. Isso a gente conseguiu estudar bem com células, com cultivo de células do epitélio da córnea. Nós temos também novas moléculas, novas formulações, por exemplo, com agentes mucomiméticos, como HPGuar,
agentes hipotônicos que vão melhorar ou diminuir a osmolaridade da lágrima, ou então os osmoprotetores que vão proteger as células da superfície ocular do estresse osmótico, antioxidantes e outros, né? Outras tecnologias. Então, a gente tem uma variedade enorme, mas também a gente tem que se ater à questão dos conservantes, porque nós sabemos que os conservantes, que muitas vezes são necessários para os colírios, eles podem ser extremamente agressivos para a superfície ocular. E a tendência atual, logicamente, é a gente procurar tratar os pacientes com olho seco, que já têm uma superfície danificada, com lubrificantes com conservantes com pouca toxicidade, ou que neutralizem os conservantes, ou então, idealmente, colírios que não tenham conservantes na sua formulação, principalmente para pacientes que precisam pingar o colírio lubrificante mais do que 4, 5, 6 vezes por dia. Nós temos novos sistemas, né, multidose, que permitem com que você utilize um colírio sem conservante, nessa forma do colírio que a gente está mais acostumado. Nós temos também a forma unidose, que é aquela que você usa, ampolinha e descarta, mas realmente a tendência atual, tanto no tratamento do olho seco, como para outros colírios, né, de tratamento, como para tratamento de glaucoma, etc., é você usar colírios com pouco ou nenhum conservante. Nós temos também, para repor lágrima, a possibilidade de usar os hemoderivados. E aqui o soro autólogo, né, que é muito utilizado no mundo inteiro, tem uma vantagem em relação aos colírios normais, porque tem fatores de crescimento, vitamina A, e ele tem muita evidência de bons resultados no tratamento do olho seco e problemas do epitélio da córnea. Nós sabemos que tem uma composição muito próxima à da lágrima, e é por isso que, em muitos casos que a gente não está conseguindo ter um bom resultado com os colírios normais, a gente pode tentar usar os hemoderivados, e aqui o soro autólogo, na diluição entre 20% e 30%, é o mais utilizado para a gente tentar melhorar a condição do paciente com olho seco mais moderado e grave. Aqui no Brasil, nós produzíamos aqui em São Paulo, em alguns centros, mas nós tivemos um problema muito sério em relação à validação pela Anvisa e pela Covisa, e agora, finalmente, uma parceria entre o Hemocentro do Grupo São Lucas e a Escola Paulista de Medicina, a gente vai ter acesso, a oftalmologia brasileira vai ter acesso a colírio de soro autólogo com aprovação da Anvisa. Nós já estamos nos primeiros casos que a gente está no último processo de validação, e com uma vantagem grande, que esse grupo, o Hemocentro, o Grupo São Lucas, tem unidades disponíveis não só em São Paulo, mas em outros estados. Então, a gente vai conseguir ter um colírio de soro autólogo para os nossos pacientes. Além do soro, nós temos também o plasma enriquecido de plaquetas, que está seguindo um outro caminho na Anvisa e que tem uma vantagem, né? Mais rico ainda em fatores de crescimento do que o soro autólogo. Tanto é que em muitos países eles dão preferência, principalmente países europeus, ao colírio de plasma enriquecido de plaquetas, e que pode ainda ter uma formulação variada, até mesmo uma formulação na forma sólida, que pode ser muito útil até para a cicatrização de úlceras de córnea, né? Então, é um colírio que tem vamos dizer assim, se disseminado para utilização em várias doenças da superfície ocular, não apenas o olho seco. Tanto é que na Europa já se vendem kits para os oftalmologistas prepararem no consultório o colírio de PRP. Então, o próprio médico pode preparar, colher sangue, preparar num kit estéril e entregar para o seu paciente esse produto. Muito bem. A outra estratégia clínica para a gente tratar o problema da falta de lágrima é a gente tentar estimular a produção de lágrima. E aqui nós temos a categoria dos secretagogos, né?
Os mais clássicos são secretagogos orais, como a pilocarpina, que é um agonista colinérgico, a cevinelina, que são utilizados por via oral para pacientes com Sjögren, que tem olho seco, boca seca. Então, esses secretagogos orais aumentam o estímulo da produção de lágrima, da produção de saliva, e, obviamente, tem alguns efeitos sistêmicos. A cevimelina é um secretagogo oral de última geração, com menos efeitos colaterais, mas pode ser, e é muito utilizado em pacientes com Sjögren, com bons resultados para a gente promover o aumento da produção da secreção das glândulas exócrinas. No Japão, eu tive no Japão há alguns anos atrás, né, algumas semanas na Universidade de Kyoto, eu pude observar o cuidado e o desenvolvimento e as moléculas que eles têm tópicas, os secretagogos tópicos que a gente ainda não tem aqui no nosso mercado nacional. E como eu falei anteriormente, na Ásia eles têm uma visão assim muito interessante de olho seco, inclusive da importância da falta de mucina, né, e colírios que procuram repor essa camada de mucina. Então, nós temos secretagogos tópicos aqui promovem um aumento da secreção de água, da secreção lipídica e também da secreção de mucina. E talvez o dicoafosol, que é um agonista purinérgico, e a repamipide sejam os mais utilizados no Japão. É interessante que, se você adicionar esse secretagogo tópico com o hialuronato de sódio, você ainda pode ter uma potencialização do resultado do seu colírio lubrificante. E a tendência atual é você, então, juntar essas duas moléculas, o ácido hialurônico com as vantagens que ele tem, com um secretagogo tópico para repor a camada de mucina. Além disso, você tem outras formas de estimular a produção da lágrima, através da neuroestimulação. Existe um aparelhozinho que a Allergan patenteou, o True Tears, que é um neuroestimulador, né? Você coloca, então, esse descartável na pontinha do aparelho, coloca no nariz, liga e você dá um choquinho no nariz, uma coisa bem discreta, e estimula, por reflexo, a produção de lágrima. Existem estudos mostrando realmente a eficácia desse aparelho. A questão que ainda não foi resolvida pelo laboratório é o custo, né, que ainda é um pouco alto e o aparelho ainda não conseguiu se consolidar no mercado. Além da estimulação da lágrima, também você pode tratar clinicamente tentando conservar mais tempo a lágrima no olho. Isso pode ser feito com a utilização, por exemplo, de óculos que tenham proteção para diminuir a evaporação. Você pode utilizar com lentes de contato, e aqui a gente tem a lente de contato escleral, que pode ser utilizada em pacientes com olho seco, bem como também lentes de contato gelatinosas com uma nova tecnologia, como a Dailies, né, que é uma lente nova da Alcon, que é produzida de uma maneira completamente diferente, com uma tecnologia que vai permitir a reposição da camada lipídica da lágrima e, com isso, diminuir a evaporação da lágrima. Então, são lentes de última geração, até mesmo gelatinosas, que nos permitem, então, reter mais tempo a lágrima no olho. Também nós temos a oclusão, né, do ponto lacrimal, seja do ponto, do canalículo lacrimal, e nós temos vários tipos, várias opções no mercado. Sem dúvida nenhuma, os plugs de silicone são os mais utilizados, são muito fáceis de serem inseridos, existem vários tamanhos, formatos, tem alguns que permitem a passagem de pouquinho da lágrima. O fato é que são muito interessantes e muito úteis para a gente reter mais tempo a lágrima no olho do paciente. Muito importante você primeiro controlar a inflamação antes de pensar em fechar o ponto lacrimal. Se você tem dúvida se isso vai beneficiar o paciente e não vai causar epífora, procurar fazer o teste com os plugs de colágeno,
né? Então, são algumas dicas importantes para você fazer a oclusão do ponto lacrimal ou do canalículo. Tratamento também pode ser anti-inflamatório, a gente viu a importância da inflamação no olho seco. O corticoide tópico pode ser utilizado, ou então imunomoduladores, né, como a ciclosporina A. O problema da ciclosporina tópica é que demora um pouco para agir, então é importante nas primeiras semanas você associar a ciclosporina com o corticoide e vai tirando o corticoide devagarzinho. O tacrolimus também é um imunomodulador, mas costuma ter uma certa intolerância por parte dos pacientes. E nos Estados Unidos foi lançado o Liftegrast, que é um imunomodulador que também atua na sinapse imunológica entre a célula apresentadora de antígeno e o linfócito T. Então, são medicamentos que podem ser utilizados. É claro que esse assunto é muito interessante e tem levantado o interesse também das agências regulatórias americanas, que estão disponibilizando verbas enormes para a pesquisa de colírios com tratamentos baseados em uso de anticorpos, tratamentos com imunomoduladores. Finalmente, o tratamento da camada lipídica do filme lacrimal, e a gente viu que olho seco evaporativo, principalmente associado à disfunção de glândula de Meibomius, é extremamente comum, né? Nós sabemos da importância dessas glândulas, como essa doença evolui e, no final dos quadros mais graves, pode evoluir para uma atrofia dessas glândulas e o paciente não produz a camada lipídica, que é importante para diminuir a evaporação da lágrima. Existem alguns aparelhos no mercado que ajudam a tratar quando o paciente não está numa fase tão avançada, tratamentos que fazem, por exemplo, o aquecimento numa temperatura ideal de mais de 40 graus para você ter, então, o melt, né? O derretimento dessa gordura que está obstruindo a glândula e o massageamento. Existem aparelhos também importantes, novos, mais recentes, um pouco mais portáteis, que fazem e entregam mais ou menos a mesma coisa que o LipFlow. Existem também tratamentos que buscam uma outra estratégia, né, do tratamento da disfunção de glândula de Meibomius, como a luz pulsada, seja ela regulada ou não, que tem um efeito muito interessante, principalmente em pacientes com rosácea, porque tem um efeito anti-inflamatório na margem palpebral, tem um efeito de oclusão dos vasos das telangiectasias desses pacientes e também um efeito neuromodulatório no estímulo da produção lacrimal. E existem vários estudos mostrando, então, que esses tratamentos têm uma eficácia e uma melhoria dos sintomas e sinais de olho seco nesses pacientes com disfunção de glândula de Meibomius. Outras estratégias, né, por exemplo, ligadas à nutrição, né, os derivados do ômega 3, que a gente ouve falar, existem vários aqui no nosso mercado. Quer dizer, existe uma revisão da Cochrane muito interessante, onde você, por exemplo, avaliou tanto melhora de sinais, de sintomas, produção de lágrima, e a gente vê um efeito positivo na melhora do filme lacrimal, mas, ao mesmo tempo que existem essas evidências positivas, você também tem na literatura, principalmente baseado nos estudos desse grupo, do DREAM, em publicações no Ophthalmology, no New England Journal, mostrando que a suplementação com ômega 3 ainda carece um pouco de evidência em relação ao que a gente encontra na literatura. Então, ainda é um assunto que precisa ser melhor pesquisado, mas provavelmente tem um efeito positivo na melhora da qualidade da lágrima. Tratamento hormonal, né? Nós sabemos que a superfície ocular ela é regulada por hormônios, os andrógenos são muito importantes, nós temos outros hormônios que também regulam a produção da lágrima. A questão dos hormônios é uma questão muito estudada, né? Principalmente os androgênios, e a gente sabe
que a reposição de androgênio, seja na forma oral, subcutânea, ou então na própria forma tópica, tem sido uma forma de possibilidade que está sendo pesquisada em ensaios clínicos para o tratamento de olho seco e da disfunção das glândulas de Meibomius. Nós temos também o uso da insulina tópica, que também está sendo pesquisado, colírios com insulina que estão sendo utilizados em pacientes com olho seco. Por fim, tratamento cirúrgico, né? Desde a velha e boa tarsorrafia, que diminui muito a área de exposição em pacientes com olho seco grave, o transplante de glândula salivar em casos extremos, como pacientes com Steven Johnson, onde a gente consegue melhorar muito a questão da superfície ocular, transplantando as glândulas salivares para o fundo de saco superior e inferior. Então, vocês vejam que aqui naqueles casos de queratinização, casos extremos, você só com colírio não consegue resolver esse tipo de situação e precisa de cirurgia para você ter um resultado aceitável e melhorar as condições para tentar reabilitar a visão desse paciente. E até mesmo tratamento com terapia celular ou bioengenharia, a gente está conseguindo fazer o cultivo de células dos ácinos das glândulas lacrimais e fazer transplante dessas glândulas produzidas em laboratório para o futuro tratamento do olho seco. De acordo com o algoritmo do DILS, né, a gente então, vai introduzindo essas estratégias de acordo com o grau de severidade do olho seco, começando com medidas de educação, de orientação do paciente e lubrificantes, e a forma mais simples de tratar a disfunção de glândula de Meibomius, passando para lubrificantes sem conservantes, tratamentos com aqueles secretagogos tópicos ou secretagogos orais, nos pacientes com Sjögren, por exemplo, depois passar para os tratamentos com colírio de soro autólogo, tratamentos anti-inflamatórios ou terapias que permitam você manter mais tempo a lágrima no olho, ou com novas lentes, como as lentes esclerais ou as novas lentes gelatinosas, e, finalmente, o tratamento cirúrgico na etapa 4, nos casos de olho seco extremos. Nós temos também a questão de novas formas, novas ideias, estratégias, ou de você tentar abordar o paciente com olho seco, né? Então, existem o conceito de SPA, que é um conceito muito ligado a bem-estar. O paciente com olho seco tem um problema muito sério em relação à qualidade de vida. Então, alguns centros no mundo inteiro, e lá em São Paulo nós temos o nosso ASPA, que tem uma equipe composta não somente por médicos, mas também nutrólogos, reumatologistas, neurologista especializado em dor, que vão permitir uma abordagem um pouco mais integrada do paciente com olho seco, bem como também a utilização de equipamentos, que a gente viu que tem vários equipamentos hoje em dia que permitem a gente tratar de uma forma eficiente alguns tipos de olho seco. Concluindo, então, nós vimos que o olho seco deve ser entendido como uma doença inflamatória da superfície ocular. O diagnóstico inclui uma anamnese muito detalhada, questionário e pelo menos um exame. Nós temos as novas formas de exames, por exemplo, com as técnicas de imagem e outros tipos de diagnóstico. O tratamento deve incluir o tratamento clínico e cirúrgico. Clínico fazendo a reposição da lágrima, estimulando a produção da lágrima ou a manutenção, conservação da lágrima. E, em casos extremos, tratamentos cirúrgicos, né? E desses eu destaco a importância do transplante de glândula salivar, que foi, inclusive, incluído no DILS 2. E as novas possibilidades que estão aparecendo, como, por exemplo, as técnicas de bioengenharia e terapia celular. Então, eu queria agradecer a oportunidade e podemos ir para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Obrigada, doutor José Álvaro. A aula foi excelente, extremamente didática. Deu para aprender realmente bastante. Eu queria começar assim, com uma dúvida minha. Na verdade, eu queria aproveitar um pouco da sua experiência. A gente sabe que esses pacientes assim, de olho seco,
são pacientes, assim, geralmente muito ansiosos, já passaram por vários especialistas, chega para você querendo a solução mágica, que você consiga melhorar aquilo que ninguém melhora. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é que você acha importante conversar com o paciente nessa primeira abordagem, o que é aquilo que você sempre fala para o paciente para poder passar um pouco mais de segurança no tratamento que a gente vai iniciar. Essa sua pergunta é muito boa e realmente é um desafio para a gente lidar com esse tipo de paciente, né? O paciente que muitas vezes está frustrado porque já foi em vários especialistas e não estão conseguindo melhorar a questão, os sintomas dele, a qualidade de vida. Alguns desses pacientes têm aquela questão da dor neuropática, os casos mais complicados da gente tratar. Então, é muito importante, primeiramente, você tentar identificar se o tipo de olho seco, se está sendo tratado corretamente. Depois você também procurar identificar se não se trata de um caso de dor neuropática, onde você no teu exame não consegue ver muitos sinais, não consegue entender o que está acontecendo com o paciente muito queixoso, ou então realmente se é um paciente que tem um componente psicológico aí muito importante associado. Esse tipo de paciente, Carol, é um paciente que exige do oftalmologista um pouco mais de tempo para você lidar com essa pessoa, né? O paciente mais inicial, o que você consegue, uma consulta rápida, identificar e tratar, tudo bem, mas se você pega um paciente que nessa condição que você comentou, já passou por vários médicos, vem com uma bolsa cheia de colírio lubrificante e vem pedindo para você ajudar, que não está nada melhorando, e que é muito comum, não é incomum não a gente ter esse tipo de situação, você vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo, e se você não tiver esse tempo e não tiver, vamos dizer assim, condições de ajudar esse paciente, ou porque sua prática não é voltada para isso, ou porque realmente é um paciente que você, muitas vezes, é melhor você referir, porque não é fácil você lidar, principalmente nesse caso do paciente já ter passado por vários médicos e não ter conseguido. Agora, antes de você encaminhar, você também tem que lembrar, isso eu acho que na aula a gente mostrou bem, se você quer perder um pouco de tempo, fazer um bom diagnóstico e tentar tratar, tentar resolver o problema do paciente, lembrar da questão da inflamação. Eu acho que essa é uma dica muito boa. Quer dizer, se você, muitos desses pacientes que não melhoram só com lubrificante, de duas uma, ou ele tem também uma disfunção de glândula de Meibomius, então pesquisar isso e tentar tratar, aí você talvez vai ter um resultado que não foi alcançado com os outros médicos, ou então você vê o processo inflamatório e tentar tratar desse componente inflamatório. E no teu exame clínico, você nem precisa ter todos aqueles testes, você vai conseguir achar alguns sinais, como, por exemplo, hiperemia, essa questão de ele não melhorar só com colírio lubrificante e tentar abordar de uma maneira um pouco mais incisiva essa questão da inflamação. Eu acho que são algumas dicas, né? Mas, como eu comentei, você tem que perder um tempinho um pouco maior com esse tipo de paciente para você sentir se é realmente uma questão local, o perfil psicológico, né? E se também não se trata daquela questão da dor neuropática que você tem que sempre ter em mente quando você vê esse tipo de paciente no consultório. Eu vou passar aqui rapidinho para algumas perguntas que surgiram no chat. A primeira foi de Camila, querendo saber mais ou menos assim, qual é que tu acha a melhor estratégia para o tratamento das disfunções da glândula de Meibomius? Qual é a tecnologia que você usa geralmente? Então, é importante primeiro você, isso é até uma outra aula, mas é importante você diferenciar a disfunção de glândula de Meibomius obstrutiva da hipersecretória. Então, já começa do exame. Você tem que fazer a expressão das glândulas, ver se elas estão obstruídas ou se elas
ou se o paciente tem uma forma hipersecretória, isso já vai te ajudar muito a definir a melhor maneira de tratar. Segunda questão, a questão da rosácea, né? A rosácea, que é uma causa assim, muito comum de disfunção de glândula de Meibomian, você tem que identificar, e ela também tem uma abordagem de tratamento um pouco mais diferenciada. E a terceira coisa que eu acho muito importante, se você não está tendo um resultado bom com os tratamentos mais simples, como compressa morna, massagem e a limpeza, você pensar em fazer uma meibomiografia, porque pode ser que esse paciente não tenha glândula de Meibomian, se você está tratando, apertando e não tem nada. Então, você tem que fazer esse diagnóstico de alguma forma. Então, realmente é um exame que mudou muito a maneira da gente entender alguns desses pacientes e por que eles não melhoram. Dos tratamentos, depende do caso. Casos mais leves, com muito sintoma, eu gosto muito da luz pulsada. Casos um pouco mais obstrutivos, mas não completamente obstrutivos, eu posso associar as duas técnicas ou então começar com as técnicas termosensíveis e termomecânicas. É claro que tem custo embutido nisso, né? Isso é uma coisa que muitas vezes é importante, talvez você sempre propor para o paciente o tratamento convencional para depois você pensar nessas novas tecnologias. Mas se o paciente tem dificuldade e não segue direito, vamos dizer assim, um tratamento diário, como deve ser da disfunção de glândula de Meibomian, essas formas de tratamento eu acho que ajudam bastante, porque, por exemplo, a luz pulsada você faz uma vez, vai repetir depois de 6 meses. Os outros tratamentos também têm um efeito, um tempo de permanência do efeito do tratamento que é bem interessante. Além disso, você tem também os medicamentos orais, né? Os derivados da tetraciclina, você também tem outras formas de tratar clinicamente sem precisar desses equipamentos. Então, eu vou muito de acordo com o caso, mas essas foram algumas dicas que me ajudam a ir para um caminho ou para outro. E entra um pouquinho também aqui na pergunta de Bernardo, que ele queria saber, quando você vai combinar assim, essas tecnologias, você prefere fazer termoterapia seguido de luz pulsada ou a luz pulsada seguido de termoterapia? E, geralmente, que intervalo assim, entre um e outro? Então, Bernardo, isso é uma coisa que a gente está estudando. Eu não tenho uma resposta definitiva para você ainda. Se eu faço as duas coisas juntas no meu consultório, muitas vezes eu procuro fazer primeiro a luz pulsada e depois o termomecânico. Mas depende do caso, viu? Muitas vezes você tenta um, se não está indo bem, você pode propor para associar o outro e aí você consegue resolver o problema. Então, e a gente não tem ainda, como é uma coisa relativamente nova, a associação das tecnologias, a gente não tem ainda uma resposta definitiva. É uma coisa que a gente está estudando. Quem sabe, ano que vem, eu te trago alguma coisa mais baseada em evidência. Tem alguma das duas que o senhor tem um resultado melhor, que costuma ter um resultado melhor? Eu sei que varia muito, assim, do... Varia tanto, viu, Carol, que é difícil eu te falar. Não tem nenhum estudo comparando um versus o outro. Que eu saiba, não tem nenhum estudo controlado comparando uma técnica com a outra para tratamento da disfunção de glândula de Meibomian. Por enquanto, o que tem é a experiência clínica da gente e a gente está começando a estudar um pouquinho melhor para ver se realmente uma é superior à outra em alguma situação, né? Algumas dicas eu comentei com você, quer dizer, o tipo de condição da disfunção ajuda a me direcionar para um ou para outro, mas nada baseado ainda em evidência. A gente não tem essa comparação. Só voltando aqui algumas perguntas, voltando ao outro assunto que a gente estava falando, daqueles pacientes que chegam cheios de medicação, assim, já fizeram muitos tratamentos. Camila perguntou se você costuma suspender tudo, recomeçar o tratamento, como é que costuma lidar com esses casos?
Eu acho que se o paciente não está indo bem com medicamento, com colírio, fala que não melhora nada, não sente melhora, algumas vezes eu suspendo sim, principalmente se eu tenho alguma suspeita de toxicidade ou então se o paciente está tendo alguma reação àquele colírio ou ao conservante que, por acaso, se, por exemplo, o paciente estiver usando algum colírio com conservante. Aí eu tendo a suspender e eu suspendo mesmo, principalmente quando eu tenho uma suspeita de toxicidade. Suspendo por um tempo, vejo o que acontece e aí eu começo a reintroduzir, normalmente, colírio sem conservante. E uma outra pergunta agora de Michel, ele queria saber um pouco mais do uso de corticoide tópico no tratamento de olho seco. Como é que que esquema você costuma fazer? Enfim. Olha, quando você tem um olho seco com um componente inflamatório importante, é o que eu comentei, eu gosto muito de usar a ciclosporina tópica que a gente tem no mercado, né? O Restasis, eu tenho bons resultados com Restasis, mas você tem que orientar muito bem o paciente. E quando eu começo com a ciclosporina tópica, eu sempre associo um corticoide leve, tipo uma prednisolona diluída, ou então lotepredinol, ou então uma dexa diluída, ou então uma flumetolona. Tanto faz, às vezes a que eu tenho no consultório. Se eu for falar um desses colírios assim que a gente tem um pouquinho melhor tolerabilidade por parte do paciente, as flumetolonas ou então lotepredinol seriam os para você começar. Corticoide de superfície. E aí você Ótimo. também aí você entra também com a ciclosporina tópica e depois de umas 4 semanas vai parando, vai desmamando o corticoide e aí a ciclosporina começa a ter o seu efeito. Paciente que não tolera, tenta começar com uma vez só à noite. Paciente que tolera 2 vezes. Paciente que não tem resultado, você pode aumentar até 3 a 4 vezes a ciclosporina tópica, mas realmente ela pode ajudar bastante. É o que a gente tem por enquanto. Nos Estados Unidos, no mercado americano, tem novas ciclosporinas com uma concentração maior, parece que são mais eficazes. Tem o Leftegrast, que a gente não tem experiência aqui no Brasil ainda, e tem novas moléculas focadas assim no tratamento da inflamação que estão chegando. Bem como também corticoides. Tem corticoides sendo desenvolvidos, corticoides voltados para olho seco, que estão sendo desenvolvidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então vão surgir várias coisas aí para a gente tratar a inflamação do olho seco talvez com mais segurança e com resultados melhores. Perfeito, doutor José. Eu fiz essa pergunta, minha subespecialidade é glaucoma, é muito comum ver pacientes que fazem uso de colírio para glaucoma cursarem com olho seco. E, obviamente, o glaucomatólogo não gosta muito de corticoide, então eu perguntei justamente por conta disso, a questão da fluormetalona. Eu acho, Carolzinha, para a gente encerrar, eu queria aproveitar aí meu microfone aberto e essa minha grande dúvida sobre a questão do glaucoma, pacientes que fazem uso crônico de um colírio. Vamos colocar aí um glaucotrátil. O paciente usa essa medicação há 15 dias, mas a princípio não tem sintomas para um olho seco, mas ao exame já é visualizado algumas alterações que condizem com o olho seco. Num caso como esse, a gente inicia o tratamento, visto que o paciente já faz uso de um colírio diariamente, você costuma aguardar um pouco mais, eu estou trazendo um pouco mais aí para a realidade do consultório mesmo, para o médico generalista, no caso. Olha, é um problema bem importante, né? É o problema do olho seco e atrogênico pelos colírios, principalmente na questão do glaucoma, os antiglaucomatosos. Olha, se o paciente começa a ter algum problema na superfície, queixa de olho seco, de irritação com colírio, isso a gente pode observar tanto com os beta-bloqueadores, com conservante, quanto principalmente com as prostaglandinas, você vai ter que tentar dar um jeito. Muitas vezes o glaucomatólogo esquece disso.
E também esquece da aderência do tratamento. O paciente que começa a ter irritação com colírio para glaucoma, às vezes ele deixa de usar o colírio, não pinga direito. Então, Sim. isso daí tem que ser abordado de uma maneira assim muito apropriada. Não é só colocar um, não está resolvendo, colocar outro colírio. Tem que lembrar da questão do compliance, né? Da questão do compliance, não, da questão da aderência do paciente ao tratamento. Então, nesse caso seu, se o paciente começa a apresentar uma ceratite, começa a apresentar queixa, eu vou procurar primeiro, talvez, um beta-bloqueador que tenha uma formulação um pouco mais amigável, né? E tem alguns que a gente sabe que são, Sim. que são melhores, aqueles na forma gel, o Betoptic, né? O Betoptic e alguns dose única também, né? Dose única, você com certeza vai diminuir o conservante. Ou então, ainda não chegar nos beta-bloqueadores sem conservante, né? O ideal é você tentar entrar com sem conservante. Muitas vezes, o glaucomatólogo tem a tendência a... tá com olho seco, vou dar um colírio lubrificante. Não vai resolver, porque o problema muitas vezes está no conservante, no baque do glaucotrate. É isso que está causando a irritação. E veja, é uma população mais idosa, que já tem um olho seco de base. Então, não adianta. Acho que a minha tendência, respondendo a sua pergunta para um oftalmologista generalista, é procurar uma formulação mais amigável, ou então você procurar ir para os sem conservante, que ainda a gente está carente, a gente não tem muita opção. Se você... Deixa eu ver, como é que mais eu poderia responder a tua questão. A questão de você usar alguns medicamentos, associações podem ajudar, desde que seja uma associação boa. Tem associações aí no mercado que você tem que tomar cuidado, que estão trazendo uma série de complicações e acabam irritando até mais a superfície do que se usar 3 colírios, mas lembrar que quanto menos gotas de colírio com conservante ele utilizar, melhor vai ser o resultado. Em caso de total intolerância por parte do paciente, você tem que começar a considerar a questão da cirurgia. Às vezes é melhor você ter um paciente, ou mais seguro você controlar a pressão com uma cirurgia, do que você tentar insistir com um medicamento tópico, e se tiver alguma questão de um olho seco um pouco mais difícil de ser tratado. Então, talvez ser mais invasivo também não pode esquecer de que é importante, né? É tão interessante esse assunto, Michel, porque no comitê lá de olho seco iatrogênico, né, que eu coordenei, o Christophe Baudouin, que é o cara que mais estuda conservantes, enfim, ele tem estudos mostrando que o BAC, o cloreto de benzalcone, inclusive pode atuar no corpo, no corpo ciliar e na malha trabecular, diminuindo a drenagem do humor aquoso, até mesmo pelo processo inflamatório da conjuntiva. Então, por isso que às vezes vale a pena, se você está vendo que o paciente está com aquele olho vermelho, irritado, em vez de dar um colírio, procura resolver o problema do paciente e lembrar que você muitas vezes está piorando até mesmo o glaucoma dele insistindo com esses colírios. Perfeito, perfeito. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a gente fazer? Acho que não, né? Eu queria agradecer muito, doutor Zé Álvaro, a aula foi, de novo, excelente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E é isso, assim, acho que vamos encerrar por aqui. Vamos lá. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês, viu? Fiquem todos bem. Excelente aula, obrigado, doutor José. Imagina. Muito obrigada, professor. Grande abraço. Muita saúde. Opa, que bom! Muito bom lhe ouvir, realmente atender a todos os públicos, até a oftalmopediatria também. Muito obrigada.
Muito obrigado vocês. Um abraço grande aí. Grande abraço. Abraço. Boa noite a todos. Até mais.